Olá, olá, estimados ouvintes! Sejam bem-vindos ao segundo episódio da primeira temporada do podcast do Fio Condutor Fila do Meio, aquele sweet spot no cinema onde as boas pessoas se sentam. E agora, neste momento, perdi as pessoas que se sentam na fila da frente e na última fila, mas não interessa. Hoje tem como vosso host o vosso pão de ló favorito, eu própria. E para me acompanhar, tenho aqui comigo o João Iria. João. Olá. E o Rafael Félix. O meu pão de ló preferido é o de Ovar. Pronto. Para celebrarmos então o Halloween, decidimos trazer-vos uma conversa sobre as obras baseadas no trabalho de Stephen King, considerado por muitos o mestre ou o rei do terror na literatura. E sejam elas adaptações de livros, contos ou short stories, ou até mesmo filmes cujo guião seja escrito por ele. Perceberam? Não? Ok. Como estamos na Spooky Season, vamos obviamente descartar coisas como Shawshank Redemption, Stand By Me ou Green Mile e vamos nos focar no espectro do terror, incluindo qualquer subgénero. Porque o King tem realmente uma, digamos, estranha variedade dentro do terror, onde temos máquinas assassinas, escritores conturbados ou até animais mortíferos, e ocasionalmente viajamos pela ficção científica, pelo fantástico, ou até o sobrenatural ou o psicológico. E tal como Hitchcock ou M. Night Shyamalan, Stephen King adora fazer aparições nas suas adaptações. E já agora quero fazer uma ressalva, que não vamos estar aqui a comparar nem a avaliar as obras, o material original, portanto as obras escritas, mas apenas os filmes. Antes de passarmos ao nosso top favoritos, gostava de saber qual é que é, para vocês, a adaptação mais absurda, mais ridícula, que, se calhar podia até não existir, mas se existe, mais vale darmos umas boas gargalhadas. Quem é que quer começar, João? Oh boy, este é muito difícil, para ser sério. Tipo, em qualquer outro instante seria talvez um insulto estar a dizer esta resposta de isto é muito difícil, há tanta escolha de coisas absurdas que não deviam existir, mas no caso sempre acho que até é um elogio, porque até hoje, eu acho que vou mencionar a adaptação que mais me gostou a ver, e não foi por ser estúpida, foi por me aborrecer imenso, foi por, no meio da estupidez genial que existia, havia longos minutos de nada, de simplesmente uma investigação aborrecida, e é o The Mangler. The Mangler é um filme sobre... The Mangler é incrível. Rafael, escuta bem esta premissa. Eu estou a ter dificuldades até a tentar explicar a história, mas The Mangler é sobre uma espécie de máquina de dobrar roupa, de secar roupa. É uma máquina que dobra muito bem roupa, Rafael. Ela dobra lençóis, que é uma coisa louca. Daqueles lençóis industriais, estás a ver? Ela dobra muito bem, mas também faz outra coisa. Dobra pessoas. Basicamente essa máquina fica possuída por um demónio ou por um espírito. Eu não faço porra da vida o que é que está acontecendo naquele filme. O que é estranho, tendo em conta que eles levam 1 hora a investigar what the fuck is going on, e mesmo assim ficas confuso. E a história é toda acerca disto, há uma máquina bizarra de dobrar a roupa que começa a devorar pessoas. Ela dobra muito bem pessoas também. Ela dobra lençóis e vemos dobra isso pessoas. muito detalhadamente. E eu fiquei um bocado triste porque quando estava a ver o filme eu pensei, isto é realizado por Tobe Hooper, o realizador do Texas Chainsaw Massacre, que é, na minha opinião, um clássico, na minha opinião não, mas no geral um clássico do terror, e ver isto dele, e não vou agir como se o Tobe Hooper não fizesse coisas ridículas. A sequela do Texas Chainsaw Massacre é absolutamente ridícula, e foi ele o único responsável por isso mesmo, mas este filme tem aquilo que eu acho que é o pior mesmo de todas as atuações do Stephen King, que é, tem uma premissa absurda e ridícula, mas não toma uso disso como certos filmes, como Sleepwalkers ou Maximum Overdrive. É simplesmente, passa a maior parte do filme simplesmente um polícia mais o seu cunhado que tem e alguma coisa. E polícia esse, escuta bem, Rafael, polícia esse, que é quem? Nada mais, nada menos que o senhor do Silence of the Lambs. O senhor assassino, atenção, consegues imaginar? O Teddy Levine. Pois, não sei o nome dele. O senhor do Silence of the Lambs. Ok. E dá uma performance ainda mais insane do que essa. E eu, supostamente um polícia normal, e a performance dele é mais insane ainda. Eu, simplesmente, supostamente um polícia que simplesmente tipo, oh não, perdi a minha mulher. E mesmo assim está a ter que falar assim, bué, tipo... É ridículo.
E tipo, isto parece super fun, mas tipo, depois da primeira meia hora de veres os vários assassinatos e de veres a incrível Freddy Krueger a aparecer, não como Freddy Pois Krueger. também entra o Freddy Krueger. Yeah. o Robert O Englund. Robert Englund aparece com uma espécie de canadianas e pernas engessadas em ferro e com maquiagem super excessiva e a falar tipo get back to work, assim com esta I'm a voz. pirate. Yeah, tipo, com uma pau no olho. Isto é o início do filme. E parece. Eu estava a ver e pensei assim: brilhante, isto é ok, fantástico. Vou ter uma viagem excepcional durante as próximas 2 horas. Não! Primeira meia hora, bué divertida. Mortes, sangue por lençóis brancos. Um detetive muito irritado porque quase que lhe atropelavam. O Freddy Krueger com aquelas coisas tudo fucking weird e simplesmente a dizer com uma voz super grossa e estranha. Lá está, eu acho que isso é um dos problemas das adaptações do Stephen King. Ou eles acertam em cheio, tipo, no tom, porque podemos dizer se calhar que o Stephen King tem mecanofobia, uma coisa desse género, porque além dos escritores conturbados também temos muita coisa sobre máquinas assassinas. E às vezes é muito difícil acertar no tom. Há uns que resultam, nomeadamente Christine, para mim, é impecável. Agora, o The Mangler, aquela máquina, e o Maximum Overdrive que eu queria falar também, não sei se viste, Rafael. Não. O Maximum Overdrive tem uma história interessante, que é, primeiro, é o primeiro e último filme que o Stephen King decidiu realizar. Aquilo correu tão bem, estavam todos tipo high on coke, toda a equipa. Aquilo, olha, foi incrível. Que até o diretor de fotografia, o que é que lhe aconteceu? Perdeu um olho durante a produção. Isto correu muito bem, muito bem. E o que é que nós temos no Maximum Overdrive? Temos, por exemplo, vending machines a mandar sumos, a mandar latas de sumos, a acertarem crianças a jogar futebol ao som da AC/DC. Estão a perceber o nível? E depois temos caminhões. Temos caminhões que comunicam através de buzina delas, através de piscar de luzes, que são entendidos pelos humanos como código Morse e que eles entendem aquela merda, desculpem, e vão encher-lhes o depósito da gasolina. Vocês estão a entender o nível? Como é que paramos os caminhões assassinos? Simples, deixas ficar sem gasolina. E depois os humanos metem gasolina! What? Esta é a forma de os matar! Porquê que irias pôr gasolina naquilo que está-te a matar? What is going on? E para ti há algum... e há outro que eu testei, desculpem lá que eu estive a rever, eu já tinha visto. E foi uma tortura ver aquilo outra vez, que é o Dreamcatchers. Ou Dreamcatcher. Aquilo é sobre uns bichos... É isso, não é? É o Dolores Kasdan. É sobre uns bichos que se metem pelo cu das pessoas e as pessoas peidam-se e tipo, é sangue por todo o lado e as pessoas já estão mortas mas estão-se a peidar e é tipo... Isso acontece, atenção, é biologicamente accurate. Claramente o Stephen King estava a ter um mau caso de diarreia. Mas eu vou-te explicar, elas já estão mortas há muito tempo. Elas estão mortas há muito tempo e estão a mandar sangue e bichos que parecem tipo larvas com dentes, com pinças. Tipo, é horrível. Que as pessoas estejam só a ouvir isto e não a ver as tuas caras. É a pena de ser um formato sonoro. Porque existe muito conteúdo na cara que os meus colegas estão a fazer neste momento a descrever obras cinematográficas de Stephen King. Mas pronto, mas é bem estranho porque há coisas que funcionam mesmo muito bem, apesar de parecerem ridículas no papel, e depois há outras que é esta parvoíce, o Sleepwalkers, então aquilo é ridículo. Mas o Sleepwalkers é divertido. A cena é que o Sleepwalkers não para do início até ao fim. É ridículo. Sim, sempre. É absurdo do primeiro segundo ao último. E isso dá-lhe uma vantagem, porque o caso do Mangler é que tipo, tens o início bem divertido e depois simplesmente 1 hora, tipo 45 minutos simplesmente de investigação bué aborrecida, assim, I don't give a shit, deixa-me ver a máquina matar mais pessoas. E depois no final, CGI da máquina a descer as escadas, não estou a usar, Rafael, a máquina gigante de dobrar a roupa a descer as escadas em formato CGI com olhos vermelhos a tentar devorar a rapariga virgem. Porque aparentemente o sangue dela virgem é importante para a máquina continuar viva. Eu lamento, mas isto é extraordinário.
É fantástico. Seria Eu absolutamente... não sei do que raio é que tu estás a falar, João, porque é coisa e tal. Não, este eu acho que vou ouvir isto primeiro do que vou ouvir do Paulo Larrain. Vê isto, mas vais passar tipo 45 minutos no meio a apanhar uma grande seca e assim, epá, just move on, I don't care. Eu tenho uma paixão secreta por eletrodomésticos, portanto este será então o filme perfeito para mim. Como já perceberam, eu não tenho a mesma capacidade de ver todo o lixo de Stephen King que ambos os meus ilustres colegas. No entanto, há um filme que me desilude particularmente porque era um que eu realmente ia com muita esperança, porque eu gosto muito da premissa e gosto muito deste tipo de obra. Foi o Dark Tower, porque o Dark Tower não é necessariamente um mau filme. Esse é mesmo É mau. um filme Péssimo, não é mau, é péssimo. É que lá está, eu acho que aquilo que aqui traz alguma salvação à coisa ainda é aquele world building que é introduzido pelo Stephen King nos livros, e é isso que acaba por salvar, porque o mundo é consideravelmente interessante. Mas eu acho que com aquilo que eles podiam ter feito e a premissa que tinham e tudo mais, aquilo que Dark Tower acabou por ser foi chato. Mas atenção, ver Idris Elba com 2 armas, atenção. Atenção, atenção, eu acho que isso é que salva, não é o world building. Exatamente, há ali muita coisa a acontecer com o Idris Elba. E o Matthew McConaughey também, atenção, de gabardina preta, há ali também coisas a podemos discutir. Mas Dark Tower tinha muito potencial e acabou por não se desenvolver em grande coisa. Ou melhor, acabou por cometer o maior pecado de todos, é que foi bem medíocre. Foi tipo... É simplesmente ser genérico, não tem nada para oferecer. Se fosse mau, eu lembrava-me mais. Sim, é um bocado vazio, se calhar. Mas é só tipo, é um filme que eu vi, houve alguns shots que me ficaram na cabeça porque há alguma beleza no world building e tal, mas salvo isso, desapareceu completamente da minha memória. E foi uma pena, porque até foi daqueles em que ia com muita esperança e depois chapéu. Muito bem, então sem mais demoras vamos ao nosso top 4. Não é um top 3, nem um top 5, é um top 4 de adaptações do Stephen King. Quem é que quer começar? Rafael, vai ser tu, Isto tem ordem? Ou são os 4 que eu gosto? Não, é do pior, do que tu achas do que pior, é okay. Pior não, são 4 bons. Ok. Do primeiro é o número 1, como tu gostas. Ok, exatamente, estás a ver, Sara? Vês como tu sabes? Bora lá. Boa. Provavelmente o meu número 4 será The Mist. Já falei dele há pouco. É assim, The Mist é mítico pelo final que tem. O final que fez o Stephen King dizer, eu devia ter-me lembrado disto. Spoilers. Pronto, vamos falar desse... Epá, eu preciso falar desse final. Não, acho que podemos, né? Tipo, quer dizer, vamos estar a falar de tantos filmes que é garantido que as pessoas provavelmente já não viram alguns, portanto... Sim, mas há uns que não interessam, tipo o da Mangler. Vamos ter uma discussão vamos ter uma discussão que já devíamos ter tido antes de começar o episódio. Então, não, mas até agora não falámos assim de nenhum spoiler. Não. Quer dizer, o João basicamente contou o final do filme da máquina de lavar. Portanto, da máquina de dobrar roupa, desculpa. Atenção a este detalhe de história muito importante, exatamente. Rafael. Exatamente, há aqui distinções a ser feitas e eu não quero ferir suscetibilidades. Se calhar, não sei como é que resolvemos esta situação, mas é impossível falarmos da Mist sem falar do final, portanto, se calhar terá de ser. Eu posso falar sem dar spoiler. Eu posso dizer, por exemplo, que quando vi o filme, na minha review do Letterboxd, eu escrevi que não sabia se havia de rir, se havia de chorar, se o que é que havia de fazer, porque aquele final deixou-me desconcertada. É isso. Eu chorei grave. Eu lembro. Mas choraste a rir. Não. Eu lembro-me de mesmo. chorar copiosamente. Porque lá está, tu tens muita coisa investida naquelas personagens. É sempre uma coisa que Sim, eu gosto. mas tem um twisted sense of humor, percebes? Tem, mas por isso para é que eu mim achei eu se piada. calhar estava tão envolvido que aquilo foi tão trágico e tão difícil. Fala-se muito do final, porque o final é realmente extraordinário, mas eu acho que há muita coisa a dizer sobre a forma como é feito a tensão da coisa, a forma como eles trabalham a câmara, mesmo que o CGI seja sketchy, porque é, todos nós sabemos que é, mas ao menos é reduzido, até certa parte. Até um certo ponto, sim, mas depois aquilo entra num formato
absolutamente, lá está, ou mais uma vez, místico, porque essa é a palavra que me vem à cabeça. Aquela imagem, a própria imagem do póster, dele olhar para fora, é bem assustador, é bem desconcertante. E toda a premissa ajuda imenso. Lá está, se calhar o desenvolvimento da história acaba por não ser fantástico, porque o twist... lá está, o twist não, a razão pela qual aquilo está a acontecer é muito Stephen King. É muito cocaína. É aquelas coisas que ele só se lembra... É aquelas coisas que ele só, tipo a tartaruga do... Oh meu... Há aí muita coisa a dizer sobre o que raio é que se passa no livro do It. Tipo, tartarugas e cenas e coisas do espaço. Pronto, o Stephen King é uma pessoa especial. Mas o The Mist em si não só funciona muito pelo final, mas como a atenção do trabalho do Frank Darabont e mesmo a adaptação que o Thomas Jane fez da personagem também é muito interessante. Tem a versão preto e branco, eu também acho muito interessante. É difícil de encontrar porque está num DVD, mas é giro. Muito bem, João, qual é a tua opinião sobre o The Mist? Estava no teu top, não estava? Como tu, Sara, eu tinha um top aí com 10 filmes, just in case alguém fosse dizer algum dos meus filmes. Este era onde estava lá, por isso, perfeito, já está alto, posso dizer já outro. Mas, eu gosto bastante do Mist e acho sempre que... É uma coisa que eu tenho andado a pensar, que eu agora tive a oportunidade de o rever, mesmo para o podcast, que era... Será que o filme teria tido o mesmo impacto se não fosse por aquele final? Eu, durante algum tempo, questionei acerca disso, porque tudo aquilo que eu ouvi falar sobre o filme era sempre o final. Mas agora a rever, não, eu acho que o próprio filme em si está a crescer para aquele final. Porque isto foi uma coisa que só reparei agora, mas muito do filme é literalmente só quase uma espécie de debate acerca de o pior da humanidade. Tens aquela espécie de momento em que as personagens tipo, juntam-se e perguntam tipo, o que é que vai acontecer com aquela fanática? Ela está agora a reunir as pessoas, a acreditarem no que ela está a dizer, daqui a pouco vai começar a querer sacrificar crianças e whatever, que é o que basicamente mais ou menos acontece. Existe até uma fala que ficou muito comigo, que é: só passaram 2 dias, já estamos a este ponto. Existe quase uma coisa engraçada acerca disso, ao mesmo tempo super fucked up, que a ideia é tipo, só passaram 2 dias. Sim, mas eles estão ali presos e sabem que alguma coisa má, não é? Está a acontecer. É cena, tipo, não tem falta de comida, não tem falta de nada, simplesmente é a sua própria insanidade de não perceberem o que raio é que está a acontecer que os leva a ser assim. Por isso acho que faz sentido que o final seja um bocado não, muito pessimista, mas ao mesmo tempo oferece um bocadinho de esperança, porque dá aquela ideia tipo, se eles esperassem só um bocadinho, tinham sobrevivido. É essa parte que eu acho que tem um sentido de humor muito negro. Yeah. E por isso é que eu fiquei na dúvida se isto era dramático ou se era suposto ter piada. Eu chorei também. Porque eu percebo que tu tenhas chorado baba e arranho, Rafael, que aquilo é muito triste, muito pesado, as decisões que ele tem que tomar e não sei o quê. Mas assim que aquilo acontece, quando ele sai do carro e o nevoeiro se esbate e olha, surpresa. Aquilo para mim é um sentido de humor. Se calhar ele veio dessa perspectiva e se calhar não é, mas a mim deu-me graça. Pronto, é daqueles poucos finais. É uma frase que nós usamos sempre, que é: eu não acredito que isto está a acontecer. Mas este é mesmo. É tipo, todo o build-up para aquele final é muito complicado e tu esperas que ele vá ter uma morte trágica ou difícil ou o que é que seja, e depois aparece um carro militar. É tipo, pronto, agora já deste o spoiler mesmo todo final. Uma pessoa aqui a conter-se. Bem, vamos avançar, João. Vais ter que tomar uma decisão. Qual é o teu número 4? Bem, estamos aí não exatamente nós gostamos menos, mas talvez um menos favorito, right? Tipo, é um top 4 de bons filmes. Escolhe Eu vou escolher um pelo menos. Escolhe um. Eu vou escolher pelo menos um que sei que ninguém vai escolher, que é uma antologia que eu achei interessante porque foi a primeira vez que eu vi este filme e nem sequer estava consciente da sua existência. Chamada Cat's Eye. Adorei. Fake, ok. Tenho aqui, pelo menos o pão do ó já viu-te. Desculpa. Sim. Eu não estava à espera de gostar assim tanto desta antologia. Não estava nada à espera de gostar deste filme. Quando vi o póster e vi mais ou menos a ideia, pensei: ok, uma antologia de curtas-metragens em que um gato está envolvido em todas elas. Sim, o gato é a ligação entre as 3. São 3, não é? Não só isso, são 3. É o gato e é a música do Sting, Every Breath You Take. E não só, e também Drew Barrymore, que entra nas 3. Ela entra nas 3. Isto é a ligação das 3 curtas-metragens. De resto, não há muito mais ligação. Mas eu achei curioso porque já tinha visto algumas das antologias, como o Creepshow. Mas esta foi que marcou mais, para ser sincero. Não estava à espera que gostasse assim tanto. Porque basicamente cada antologia não tem exatamente uma temática muito específica e a última vai por um caminho completamente ridículo. Mas basicamente a história da primeira é: um homem quer parar de fumar. Vai para uma organização para parar de fumar.
Eu gostei dessa. Essa é excelente. Coisas estranhas acontecem pelo parar de fumar. A segunda curta-metragem, um homem tipo abaixando-se de uma mulher que é casada, tenta fugir com ela, o marido dela encontra-o, rapta-o e ele é uma espécie de homem de apostas e gosta de bué desse tipo de coisas, de casinos e isso tudo. Então faz uma aposta com ele que é tipo, dá uma volta a este edifício enorme no parapeito. Se conseguires completar, podes ir embora com ele e com dinheiro. E a terceira curta-metragem, e vais ver agora a grande diferença, é sobre um pequeno troll que rouba o oxigênio de uma rapariga. Mas é quando dizemos pequeno, troll é mesmo uma cena pequena que entra no quarto da moça e tem uma espada. Tem uma espada, Yeah. uma mini Que é espada. basicamente um alfinete. É um alfinete. E, Rafael, o última curta-metragem é basicamente esse pequeno troll numa luta com o gato. É Ou um seja, troll e um gato à porrada. Isso é basicamente os últimos 10 minutos. É o gato tipo, nhau, nhau, e o troll tipo, nha, nha, tipo, junto a lutar um com o outro enquanto a rapariga olha para eles. Esse aqui parece ridículo, mas funciona por acaso, porque eu dei por mim dizer, vai gato, tá cabo desse troll, caraças. Eu estava a torcer para o gato com força toda a gritar, o nome dele é General, by the way, a rapariga dá o General. O General. E estava assim, vai General, fuck him up. Ouvir o João falar disto deve ser melhor do que ver o filme. Não, mas Mas olha que a primeira história tu vais gostar, Rafael. É com aquele ator do... o James Wood, o James Wood. Do Naked Lunch. Do Cronenberg, sabes? O do Videodrome é o James Wood. É esse mesmo, é com ele. Ele é o homem que quer deixar de fumar. Eu acho que todas as curtas são boas na sua própria maneira e a terceira vai para o caminho ridículo, mas mesmo assim tem o nível de entretenimento. Mas as primeiras duas estão genuinamente boas. São tipo, não só arrepiantes, porque então eu tenho medo das alturas e a segunda curta está tão bem feita, os efeitos, os matte paintings e isso tudo estão mesmo incrivelmente bem feitos. Para uma espécie de filme em que tu pensas isto são 3 curtas-metragens jogadas por um gato, é chocante ver o nível de talento dos efeitos visuais deste filme. Mas a segunda curta-metragem deu para mim durante aquela meia hora em pânico. Sempre que ele estava a tentar passar por aquilo, eu estava tipo, oh meu Deus, não, sai daí, desiste, caga na mulher, vai-te embora pela tua segurança. Tipo, aquilo é assustador, caraças. Tipo, está tão bem feito. Tipo, porque é quase a curta-metragem toda é só ele tentar passar o parapeito daquele skyscraper todo. E a primeira curta, que é o homem a tentar parar de fumar, vai por um caminho meio só, mas tipo muito mais contido, que é mesmo muito criativo e tipo, todas elas têm um elemento tipo de comédia misturado com terror, que está mesmo muito bem feito. É surpreendente de todas as formas. É surpreendente pela qualidade de cada curta-metragem, pela forma como cada uma delas é desenvolvida, que foi uma surpresa, porque eu acho que um dos problemas que eu tive com o Creepshow é que muitas das curtas vão sempre por um caminho mais tipo, whatever. Somente a da caixa com aquele lobisomens, eu nem sei what the fuck was that, mas é whatever. Um bicho peludo, não é? Um bicho peludo que nota-se que foi comprado de uma loja tipo daquelas dos 300 ou whatever, ou então simplesmente raparam um cão e colaram num homem. E o Cat's Eyes não é nada disso. O Cat's Eyes, simplesmente, tipo, cada curta-metragem oferece-me algo genuinamente interessante e compelling. Tu estás investido na história, estás investido nas personagens, estás investido em tudo. Bom, eu agora vou aproveitar para dizer o meu número 4, sem o Rafael estar a ouvir, acho eu. E espero que ele não tenha, nem tu, João, no top. Isto vai gerar polémica. É o 1408. O meu número 4 é o 1408. E não significa isto que eu acho que seja o melhor filme do mundo, não é? Tem muitas falhas, mas é sobre, novamente, um escritor, que é o John Cusack, que está a 1 ou 2 filmes de se tornar o Nicolas Cage número 2, porque ele já fez tanta porcaria, coitado. Mas depois tem às vezes estas performances que nos chamam a atenção. Até porque o 1408 depende quase única e exclusivamente da performance do John Cusack, em que ele faz o papel de um escritor que é irritante. Nós à partida não gostamos dele particularmente, é cínico, escreve sobre locais assombrados, mas não acredita que eles estão assombrados, e acaba por se ver preso num quarto de hotel que de facto está assombrado. Ou então não, será que é ele próprio que está assombrado pelo seu passado? Ou será uma mix das duas coisas? Não posso dizer que seja filme de domingo à tarde, mas se calhar é filme de sábado à noite, se calhar. E outra coisa interessante sobre o 1408 é fucking entertaining. É interessante ver a decadência de um homem, já quando vemos em Shining o papel do Jack Nicholson. É muito por aí, é um homem assombrado pelo seu passado, pela mulher e pela filha, e que acaba por se ver preso ali
sem ter escapatória. Eu não sei se isto estava ou não no vosso top, ou qual é a vossa opinião sobre o 1408 com o John Cusack. Diz-me então, João, o que é que tu achas? Surpreso por esta escolha? Muito surpreendido, Sara, por esta escolha, é verdade. Mas concordo absolutamente contigo, acho que é uma grande surpresa. Eu, infelizmente, não tive a oportunidade de rever, mas é um filme que eu lembro-me de gostar mesmo bastante. E apanhar-me de surpresa por isso mesmo. E também pelo facto de John Cusack dar uma incrível performance. E o facto de estarmos com ele desde o início até ao fim. Tipo, o filme está todo dependente dele. E é uma performance muito emocional. Tu estás completamente investido na personagem também e na história. Eu vou ser sincero, o filme tem tantos finais alternativos. Sim, olha, era isso que eu ia dizer. Porque eu já nem sei qual é o final, não me lembro qual era do final sequer. O filme é baseado numa short story, nem sequer é num novel. E pelo que eu sei, o conto ou a história, tu começas logo com a personagem principal no hotel. Começa logo aí. E eles no filme tiveram que estender isso, não é? Obviamente. Então tens toda aquela parte anterior em que se percebe que ele agora está sozinho, separado da mulher, que a filha morreu. E ele até vai antes até um motel, ou um hotel que supostamente está assombrado. Pronto, tem uma backstory para estender. Eu gosto deste tipo de filmes que peguem uma ou duas personagens, se for bem feito, obviamente, e depende quase exclusivamente delas para o filme avançar. E eu acho que o John Cusack faz aqui um papel incrível, é dos filmes que eu mais gosto dele. Rafael, não sei se tu viste o 1408. Deixa-me só dizer uma coisa. Sim, tem muitos finais, não tem um, não tem dois, não tem 3 finais. Tem 4 finais! Cristo. Mas sim, o que é interessante é que a versão, deixo aqui mais um fun fact, a versão do Director's Cut não é a favorita do realizador, o que é uma coisa estranha. Lá está, todos nós mudamos de opinião, não é? O que acontece também é... Mas também faz sentido, porque se formos olhar para o resto da carreira do Michael Armstrong, também não encontras... pronto, não vale a pena. Mas pronto, acho que podemos todos concordar aqui, o John Cusack é fantástico neste filme. O que é uma coisa rara para ele, porque ele realmente não é das melhores coisas a andar por aí. Por isso é que hoje em dia não o vês em quase nada. Mas sim, era o que eu estava a dizer. Ele está a 1 ou 2 filmes de ser o próximo Nicolas Cage. O Nicolas Cage número 2. Eia, não vamos comparar isso. Eu nem sequer, eu vou fingir que não ouvi isto. Nicolas Cage é um tesouro americano, caraças. O Nicolas Cage, tesouro. Nicolas Cage é dos melhores atores da sua geração. Não estou a dizer que ele é mau ator, estou a dizer os projetos que eles às contas. vezes escolhem. Tens que admitir. Uma Sim, pessoa mas o aqui, John Cusack, eles escreveram aqui um argumento que faz aquilo e mandaram não dá para a caixa mais. de correio do Nicolas Cage por 50 paus. Ele vem cá a Portugal fazer. Mas ele vai dar o seu máximo. Mas ele dá tudo. Ele deixa tudo em campo. Independentemente do filme que é, o Nicolas Cage deixa os dentes em campo. Está lá, tu olhas para o John Cusack olha, e mesmo para os filmes maus dele, e ele não é fantástico. Neste aqui, ele é muito bom. Eu acho que este filme acaba por ser uma oportunidade um bocado desperdiçada também. Porque acho que é um filme que, embora tenha uma premissa interessante e um guião que até é brincalhão e tudo mais, porque faz ali coisas interessantes e mesmo a parte do fim é engraçada. Mas eu lembro-me perfeitamente da montagem me irritar plenamente. No início é um bocado chata, mas eu gosto da edição, por exemplo, do efeito que puseram nos fantasmas, por exemplo. Acho que é criativo. É muito... Mas eu percebo é bué da clichê daquela altura, é muito anos 2000. Por acaso não acho. Acho que a edição, a montagem, tem coisas que não colam muito bem, principalmente na parte inicial. E além disso tem jumpscares esquisitos também. Os jumpscares não são exatamente os melhores. Estão no filme errado, porque a ideia do filme não é aquela, não estamos ali a fazer aquilo. Acho que uma coisa que se afastasse mais daquilo e se focasse mais no psicológico, de certa forma o filme também o faz, mas tenta ir por outros sítios que eu acho que é uma... tinha de estar nas mãos se calhar de alguém com outro tipo de calibre para o fazer. Atenção, a realização do filme it's fine, mas acho que se calhar era uma obra que precisava ali de uma mão, não vou dizer melhor, mas diferente. Se calhar é mais por aí. Acaba por ser um filme mais medíocre do que aquilo que tinha de ser. Muito bem. Rafael, passamos ao teu número 3, por favor. O meu número 3 é um muito fácil, é Misery. Primeiro porque está naquele extraordinário período do Rob Reiner. Toda a gente fala do Spielberg, toda a gente fala de Francis Ford Coppola, toda a gente fala de toda a gente. O Rob Reiner é o herói dos anos 80. Aquele gajo, tudo aquilo que tocava era o... Ele fez também o Stand By Me. Fez também o Stand By Me.
O Rob Reiner é daqueles gajos que ninguém percebe muito bem o que é que lhe aconteceu, porque aquilo que ele fez neste período e aquilo que ele vem a fazer desde aí é um mistério para mim. Eu adoro Rob Reiner, pelo menos aquele período do Rob Reiner, e o Misery. O primeiro foi-lhe dedicado um episódio do Family Guy, e voltamos ao Family Guy. Portanto, só aí há essa parte de interessante. Mas o Misery, para o filme que é, e com a premissa que tem, que é bué creepy, mas ao mesmo tempo aquilo que o Rob Reiner faz também é um bocado brincalhão, porque há bué overacting e mesmo algumas situações de filmmaking. Eu acho o filme bastante engraçado. Tem suspense, obviamente, e é aterrorizante, parte do terror físico e psicológico, não é? Mas é bastante engraçado. Mas para mim aquilo que funciona, e por norma lá está, os dois géneros que são mais parecidos e são mais difíceis de colocar juntos é humor e terror, porque funcionam exatamente da mesma forma, mas em polos completamente opostos. E aquilo que o Rob Reiner faz aqui é, consegue-me fazer rir, e ao mesmo tempo eu estou a grunhir com o gajo. Eu juro-te que eu nunca mais me vou esquecer da cena dos pés, porque aquilo fica, o som, o facto de tudo aquilo ser calmamente montado e de ser muito metódico, e ela está bué da calma e está tudo ok e vai ficar tudo fixe, e tu achas, ela não vai fazer isto, não vai, a câmera não está no sítio certo para ela fazer isto, porque tu estás sempre à espera do close-up ou que a câmera fuja, mas não, a câmera fica só ali a espreitar e de repente vês um martelo a puxar atrás e eu, pá! Sim, tanto que valeu-lhe o Oscar essa... Sim, cativei, sim. A dinâmica entre os dois é bastante interessante, e eu acho tanto a edição como a forma como a tensão é construída é bué Hitchcockiano isto. O Misery é uma lição de filmmaking. Lá está, o Rob Reiner neste período estava a um nível diferente dos outros. Eu acho que é quase uma... Está-me a faltar... É um estilo de escrita económico, quase. Depois transformado muito bem para filme, porque é algo que não tem imensa complexidade de história ou emocional. De história sim, mas emocional mais. E ele consegue fazer coisas interessantes com premissas simples, mas bué out there, atenção. São estúpidas, parecem bué da básicas, mas são super out there. Muito bem, João, vamos passar à tua escolha. Número 3, certo? A minha terceira escolha é Christine, de John Carpenter. Merda! I'm sorry, eu passei estes últimos minutos a pensar assim, pá, eu tenho que ir um, senão tipo, nunca mais saio daqui. E este foi o que eu esqueci. Então vamos falar os dois, porque o Christine também é o meu número 3. É perfeito, fomos bem para o meu número e tudo. Christine simples, um carro assassino. Um Plymouth Fury de 1958, tive de apontar isto e tudo. Assassino. Olha, eu nem decorei o nome, nem escrevi o nome do carro, sei que é um carrinho muito bonito, gosto muito do carrinho e pronto. Eu tentei pôr notas meio resumidas aqui, tipo, acerca dos filmes e o que é que eu tinha mais ou menos para dizer. E no Christine simplesmente tenho aqui carro Plymouth Fury de 1958 e John Carpenter. Mas é um filme realizado por John Carpenter. Toda a gente aqui adora John Carpenter, especialmente nesta época dos anos 80. A premissa do filme não é tão simples quanto um carro assassino. É um jovem nerd, mas é mesmo muito nerd. Sim, mas é que nem é nerd nesse sentido. O gajo é mesmo totozinho, estão a perceber? É para não dizer uma asneira. Ele não sabe Ele anda com tipo descalço e tipo tropeça facilmente, tipo, mais nerd possível em termos de estereótipos. E o seu melhor amigo, eis uma surpresa e um twist agradável nos anos 80, é um desportista! Não é outro nerd, é um desportista que gosta bastante dele e que realmente parece ter um amizade boa com ele. E o nerd decide um dia, eu estou a usar estas expressões simplesmente porque é aquilo basicamente que o filme está a oferecer no início. Isto é os estereótipos habituais deste tipo de ano, acerca de filmes de jovens. E o nerd decide que quer um carro. E quer aquele carro específico todo podre dos anos 50. E quer, tipo, renovar o carro. E a viagem dele durante o filme todo é basicamente ele renovar o carro e o carro a renová-lo dele também. Sorry, tipo... Sim, o Arnie, que é a personagem principal, ele Arnie Cunningham, tal como Christine, que é o carro, passa por uma metamorfose, por uma transformação, por assim dizer, em simultâneo. Portanto, estão os dois a ter algum tipo de transformação, porque ele passa do totozinho
a ser cool. Até a maneira de vestir, a postura, começa ele a fica namorar. tipo John Travolta no Grease. Sim, e o John Travolta entra nesse filme. Não, ele entra no Carrie. Não. Entra no Carrie. Mas entra um gajo parecido com o John Travolta, por acaso. Pronto. E ele começa a sair com uma miúda gira. E o que é que acontece? É agora que isto entra no Stephen King. Ele começa a namorar com uma miúda gira, o carro já está todo renovado. E o que é que acontece? O carro, que é a Christine, fica com ciúmes. Portanto, isto no papel parece absurdo. E uma pessoa tem que entrar tem que entrar na zona para aceitar o que está a acontecer. Porque... Ele quer o carro, basicamente. Por outras palavras. Pois, mas pronto, eu acho que o filme acaba por ser muito mais sobre o desenvolvimento das personagens, mais propriamente sobre a personagem principal, do que ser uma piadola do género do Rubber. Não é um pneu assassino, ok, isto é um carro assassino, mas tem uma profundidade diferente, emocional, vá, por assim dizer. Eu acho que o filme também tenta, tipo, satirizar a nostalgia pelos anos 50, porque o Arnie Cunningham, eu tenho que dizer o nome dele todo, Arnie Cunningham, porque é simplesmente um nome excelente, ele, tipo, vai de nerd para um greaser dos anos 50, boy, tipo, com o cabelo cheio de gel, e tipo, com aquelas calças de ganga e com o colarinho para cima. Isso mesmo, tipo, ele simplesmente tem aquele estilo todo do Grease. Sim, mas repara, isso o também é carro dele também é dos anos influenciado 50. pelo carro. Exato, o carro só passa músicas dos anos 50, tipo rock and roll e não sei o quê. Isto parece parvo dizer, mas a dinâmica entre o carro e a personagem principal é o que faz o filme. E é engraçado que uma das minhas cenas favoritas, eu não sei como é que eles fizeram aquilo. Eu adoro. É o carro, né? A reverter. Lindo. Imagina, incrível. Rafael, o gajo assim com o colarinho para cima, o cabelinho para trás e calças de ganga, todo cool e não sei o quê, está numa garagem, estás a ver? E olha assim para o carro e diz, ok, show me. O carro está tipo todo desfeito, faróis partidos, portas para dentro e de repente tens planos do carro bué apertados, tipo bué close-ups, do carro a arranjar sozinho. Tipo, os faróis, as luzes a ficarem bem. E não é bem, stop motion. Tipo, está incrível, eu não sei como é. Está incrível. É das melhores cenas que eu já vi, juro-te. É mesmo muito bom. Concordo. Este eu tenho muita pena de não ter visto. É dos poucos filmes do John Carpenter, dos grandes pelo menos, ou vá dos mais famosos, vamos falar para aí dos 10 que ele tem, maiores. Este é provavelmente aquele que me falta ver. Tenho muita pena porque é um dos filmes que eu mais quero ver. Agora dos do Stephen King. Eu a rever o filme estava a pensar no quanto impressionante e o quanto falta isso, eu estava a pensar para mim próprio. Se houvesse agora um remake do Christina, o carro ia arranjar-se sozinho através de CGI e nós iríamos saber, e iria ser óbvio e não iria retirar um pouco da magia toda da situação. E eu estava a rever o filme e estava a pensar assim, eu ficaria chocado, eu abri a boca dentro, tipo, como é que eles fizeram isto? Eu também. Porque está tão bem feito, tipo, eu estive a pesquisar, a solução é bué simples, não é nada tipo assim de extraordinário, mas é esse engenho, essa criatividade. Eu não vou dizer porque eu quero manter a magia, mas é esse engenho e a criatividade da situação deles pensarem, ok, temos um carro destruído, tem de se construir sozinho. Como fazer isto? Simplesmente essa ideia de não estamos dependentes de nada, temos de arranjar uma forma, uma solução de fazermos isto sozinhos sem computador. Sim, mas também nada. Ajuda a forma como está filmado, atenção, e todo o setting de o Arnie já está assim meio maluco da pinhata, e toda essa cena com as luzes baixas e tudo. A iluminação, a iluminação e está adoro linda. Cristina, ainda por cima pelas mãos do John Carpinteiro, gostei bastante. Rafael, vamos passar então para o teu número 2? Eu estou proibido de dizer algum filme, porque eu sinto que há bocado tu olhaste de uma forma esquisita. Quem? Tu. Estaria eu a esquecer-me de algum pormenor. Não, pensei que a ordem era outra. Tu disseste um filme que eu pensei que estava mais para cima. Então peraí, então deixa-me chocar-te um pouco mais. O meu número 2 é The Shine. A malta está-se a rir porque eles sabem qual é o meu número 1. Não, mas é que o Shining é o meu número 1 porque era impossível não ser o meu número 1. Percebes? Pronto. Pá, mas é mesmo só porque era impossível. É impossível o Shining não ser o número 1 de toda a gente. Amigos, eu estou aqui para marcar a diferença. Não é para ser bom, não é para ser mau, é para ser diferente. E com isto, o que é que, lá está, fazer podcasts e coisas sobre Stephen King acaba sempre por ser um pouco redundante, porque acabamos sempre todos por ir dar ao mesmo, que é falar se calhar do filme que mais conversa já deu ao longo dos últimos 40. Sim, por isso é que nós tínhamos aqui uns de reserva, que era para isto não acontecer. Sim. Visto que o teu número 2 é o Shining e o nosso número 1 é o Shining, vamos já despachar o Shining. Então, pronto, Shining, Kubrick,
uma das... Lá está, também é giro estarmos aqui a falar de... Pronto, é isto, que o pessoal, Shining- o resumo é isto. Shining, Kubrick, vá, tchau. Até Não, amanhã. vá, continua, Não, Rafael. porque a coisa aqui é que a maior obra cinemática do Stephen King é algo que não tem nada a ver com o livro. O que não deixa de ser irónico, porque lá está, ele é um escritor prolífico e tem grandes adaptações. Eu ainda vou falar de outra, mas realmente, pronto, qualquer coisa em que Kubrick tenha tocado, é sempre difícil dar a volta à elevação que leva. Todo o trabalho que o Shining envolve, não só o trabalho de terror psicológico extraordinário que foi feito e com muito contributo daquele estranho overacting do Jack Nicholson. O filmmaking do Kubrick no Shining está num patamar diferente da maioria dos outros filmes do género. Lá está. Nós estamos sempre a dizer que o Kubrick tem um filme por género e quase todos é uma das obras-primas do espaço. E acho que se pode dizer a mesma coisa. E depois é mestre em cada do género. Shining. Tem um de cada género e depois é o mestre em cada um desses. Yeah. É ridículo. O Kubrick Em é cada ridículo. um. Tem aqui uma coisa. Eu sinto-me sempre um bocado parvo por vir para aqui dizer bem de Stanley Kubrick, porque é redundante. Nós já sabemos, toda a gente já sabe. Não há uma pessoa que goste de cinema que não olhe para o Kubrick e diga: o gajo realmente não é mauzinho. Sim. Mas E no quem Shining nos em ouvir, específico é vamos diferente. acreditar que já viram todos o Shining e que todos já sabemos de tudo. João, o que é que queres dizer sobre o Shining que já não tenha sido dito em 30.000 podcasts, vídeos e texto? Eu hei de participar em todos os podcasts sempre a mencionar que o Kubrick é o dos melhores realizadores sempre e que o Shining é uma obra-prima de terror. Mas acho que o ponto mais interessante que o Rafael mencionou, que acho que realmente é uma cena super curiosa, é que o Shining é dos melhores filmes baseados num romance do Kubrick, do King. E é supostamente o filme, a adaptação que eu mais odeia, mas que ele tem uma raiva enorme, e é supostamente a pior adaptação de todas, no sentido tipo, em que o Kubrick simplesmente tipo, olhou para aquilo e pensou: não, adeus, vou fazer as minhas próprias cenas. Não, fuck this shit, I got my own things. Mas tipo, eu acho que isso acaba por representar muito bem a ideia que eu acho que é uma coisa que muitas pessoas têm de ter noção quando pensam acerca de uma adaptação, que é, o livro muitas vezes não vai ser traduzido da mesma maneira para o cinema, porque há certas coisas que não podem ser bem traduzidas. E o maior exemplo que pode existir acerca do Shining é que o Stephen King fez uma série do Shining fiel ao seu livro e é bad. Isso foi muito só má. foi para televisão, né? É mesmo série. Foi para a televisão. É. É E é série, mesmo sim. muito má, caraças. E quando eu vi isso pensei: nope, o Kubrick tinha razão em mandar muito isto para o lixo, porque há certas coisas que simplesmente não funcionam bem na tradução, na adaptação. E quando uma pessoa está a fazer uma adaptação de algo, tem sempre ter isso em conta. Tem sempre ter em conta que há certas coisas que simplesmente ficam melhor no cinema se forem traduzidas de uma maneira diferente. É tipo, tu não podes trazer uma expressão com as mesmas palavras para outra língua. Tens de usar outra forma de expressão semelhante dessa própria língua para eles conseguirem perceber. Tu se leres a palavra cocó e vires um cocó, vais ter duas reações completamente diferentes, possivelmente. Não sei, foi a primeira coisa que me veio à cabeça, peço desculpa, mas a ideia é esta mesmo. Tipo, acho que é essencial perceber um bocadinho que o Shining não pode ser o único exemplo que foge à regra. Em termos de adaptações, temos de estar sempre conscientes que muito não pode ser traduzido exatamente igual, não pode ser adaptado palavra por palavra. Vai haver muita coisa que tem de ser alterada para funcionar no cinema. Mas eu acho que ele não gostou, diz que é a pior adaptação, ok? Pode ser a pior adaptação no sentido de não ser tão fiel ao livro como outras adaptações, mas eu acho que é pelo seu lado, lá está, como eu mencionei há bocado, ele gosta muito de dar os seus cameos nos filmes, e acho que é um bocado o seu lado egocêntrico a falar, não é? É um Diga-se de passagem, não lhe falta ego. E acho... Pronto, ridículo um gajo que realizou o Maximum Overdrive dizer que o Shining não vale nada, não é? Mas pronto, isso é só a minha Sara, opinião. preciso fazer-te uma pergunta. Diz. Me lembrei agora ao ouvir esta extraordinária conversa. Tu achas que o The Shining devia ter outro nome que não The Shining, dado que não tem nada a ver com o livro? Isso é por causa de Suspiria, né? Pronto, Já ok. sabia. Eu quero resposta à minha pergunta. Já sabia o que tu ias Quero resposta à minha pergunta, Sara Ló. tenho que pensar sobre o assunto. Pois, tens. Eu também acho que tens. A repensar principalmente a forma como abordas uma das obras-primas do último século. Sim, que é o opa, Suspiro olha, do ouve lá, Guadagnino. se o Shining não se chamasse Shining não ias e pensar chamasse não ias pensar o na Cocó situação. Não ias pensar? o Totó a Então cagar vai no pensar. deserto, Vai ia ser pensar. um filme Sara bom na Ló? mesma. Está calado, Sara estás a Ló? falar por cima de mim. Sara Ló. A pessoa que vai editar não vai gostar do teu comportamento nesta altura. Portanto, vais-te comportar?
Posso E vamos falar? seguir em frente. Posso falar? Vamos Olha, seguir em assim, frente, esse porque o podcast coisa já do vai longe. Suspiria, nós temos que fazer um vídeo com os dois filmes, tipo o original e o coisa, porque senão nunca mais temos aqui hoje. Sim, vai fazer uma diferença quando vamos estar aqui 4 horas a discutir. Vá, que isto já vai O longo. episódio mais longo. Vá. Ai, acho Vamos que és tu, passar João. então, cala-te. Não. Ei, caralho. Eu não vou dizer mais nada do que não se tenha dito já sobre o Shining. É um dos meus filmes favoritos de sempre. Há bocado o que vocês disseram sobre Misery, eu vou aplicar aqui, que é uma mestria em filmmaking e em tudo e mais, e de acting também. Vamos lá. Qual é o teu número 2, João? Ok. Tendo em conta que o Shining já foi mencionado e que era o meu número 1, vou retirar o Shining do meu número 1. Não vais, que isto já vai longo. O número 1 já foi, é o Ok. Shining. Ok, então... Quero um número ok. 2 e fechamos. Ok. Espera, fechamos Então- com o Rafael, mas pronto. Claro, fechamos. Vá. Então, basicamente, o meu número 2 é o Carrie, claramente. Também é o meu, pronto, olha, vês, despachamos agora aqui. O Carrie é o meu número 2 também. Foi Vá. mencionado no início, eu mencionei que foi o primeiro filme. Aliás, o primeiro por acaso foi o The Green Mile, mas este foi o primeiro terror que eu vi do Stephen King. Carrie! Adoro Carrie! É um filme que ao rever percebi mesmo que tinha uma paixão enorme por este filme e é muito influente daquilo que eu quero fazer. Acho que representa também o Stephen King da melhor forma, que é o absurdo e ridículo, o campiness, com o sério, intenso e mesmo muito assustador. E acho que o Carrie vive nesse espaço entre os dois meios de uma forma incrível. Em termos de acting, é absolutamente extraordinário. Em termos de aquele final, vive para sempre no cinema. E a cena é esta, tipo, o Brian De Palma é um realizador muito complicado de falar. Porque Sim. existe muito talento lá. Sim, Ele sim. não encara 8 ou 80 como uma expressão. Ele encara isso como uma sugestão do que fazer. E ele é um típico realizador em que, longe de mim acusar o Brian De Palma de ter muito male gaze nos seus filmes. Este Eu começa nunca logo, faria este isso. é logo na Este é abertura. logo. Este é logo, Neste- assim, tal. O Carrie tem tantas vaginas logo no início que devia ter um lugar, um espaço só para si próprio nos créditos finais. É so much nudity e bueno desde logo no início. Mas por acaso, eu não vou defender esse aspecto porque realmente o Brian De Palma abusa imenso do male gaze neste filme, mas acho que faz sentido até neste filme porque é um filme que cuida muito com a sexualidade. Pois com era o isso que eu te ia género. perguntar, por acaso, se achavas que esse início fazia sentido, no sentido em que, se retirasse isso, imagina, ele podia ter filmado aquilo de outra maneira, obviamente. Isso sim, Pronto. isso, que aqueles toques são muito, obviamente é tipo de uma pessoa que, yes, nudez, tipo... Portanto, será que era necessário? Tu já viste o filme, Rafael? Já. Ok. Achas que era necessário Já, ou podia já. ter Eu, sido feito é de outra assim, maneira? pronto, ou- eu e o Brian De Palma temos uma relação Sim. difícil. Sim. Eu não gosto particularmente do Brian De Palma, não gosto da atitude dele para com o cinema, não gosto da atitude dele para com mulheres, não gosto da atitude dele para com o mundo. E o Carrie é um dos bons exemplos dele, embora, atenção, é inegável dizer que o Carrie é um excelente filme. Mas eu tenho sempre muitos problemas com a forma como o Brian De Palma olha para mulheres e, pior que isso, tenho-me vindo a lembrar demasiado do Brian De Palma nos últimos tempos, porque andei a rever os filmes do Paulo Sorrentino, que tem uma visão muito parecida com a do Brian De Palma nesse sentido. E aquele tratamento sujo de male gaze. O Brian De Palma não é mesmo a melhor pessoa para representar o corpo feminino. Acho que isto está mais do que claro neste filme. Faz parte do tempo em que foi, mas não deixa de ser creepy, principalmente se pensarmos que aquelas pequenas jovens que ali estão, a maioria delas são menores, ou é suposto serem menores. Portanto, não. Eu e Brian De Palma é difícil. Mas Carrie é um excelente filme, obviamente. Há um ambiente muito angelical durante o filme todo. É aquela cena, tipo, o Brian De Palma é um homem muito exageros e flare dramático, em que metade do filme tem um aspecto muito angelical, aquele tipo meio fade, os brancos muito fortes na imagem e aquela música bem... Sim, e é bué gloomy, tipo, parece bué sonho, não é? E existe mesmo, é aquela cena, tipo, acho que o filme muito reside nesse espaço, tipo, meio angelical e meio infernal. E isso funciona bem para criar o mood específico do filme, que é, em termos de género, em termos de tom, de ambiente, reside mesmo num espaço que não pertence ao nosso. É quase como uma espécie de obra de arte. Eu sei que estou a dizer isto como se fosse uma coisa extraordinária, mas é tipo como se fosse um quadro mesmo. Um quadro daqueles em que leva-nos algum tempo a tentar entrar dentro do espírito dele. E o Carrie é um tipo de filme que começa logo no início e estás logo dentro.
percebes o que é que aquilo é, onde é que aquilo vai dar, e mesmo assim funciona incrivelmente bem. Porque apesar do Brian De Palma ser o tipo de realizador que há muitos problemas na forma como ele escolhe filmar certas coisas, a realidade é que aquele final só iria acontecer com ele, e aquele final é das melhores cenas do cinema. Eu acho que o Carrie é um retrato humano extremamente bem feito e real. Vá. Tu estavas a falar do angelical e do infernal, e estávamos a falar da questão do sonho e desse ambiente ou desse espaço que parece que não é nosso, não é? Mas eu acho que aquilo, tu ganhas muita empatia com aquilo que está a acontecer à Carrie, porque aquilo começa basicamente como um teen drama, tipo, não é propriamente terror nesse sentido, obviamente que o final é tipo absurdo, mas tens... Há um argumento a ser feito que o maior terror é a ansiedade adolescente. E aqui neste caso é porque sabemos logo inicialmente que a Carrie tem poderes de telecinese, não é? Mas o que nós vemos mais é ela a sofrer por bullying na escola, é ela a sofrer em casa pelas mãos da mãe, que é a Piper Laurie, que faz uma vilã que eu nunca vi. Aquela mulher é... incrível. E olha, pronto, ok, é aterrorizante nesse sentido, não é? No sentido real da coisa. E muito devido àquilo que tu estavas a falar, da questão da repressão sexual, do fanatismo religioso. E então, tu o que tu queres é que a Carrie, coitadinha, seja feliz, não é? E tu, ao veres o início, ela passar por tanta coisa má, por tanta dor, tu depois há ali uma espécie de interlúdio de esperança, que é quando ela vai ao baile com o rapaz da escola, e tu pensas, oh meu Deus, tão querido, mas há uma coisa que não vai correr bem, não vai correr bem, e depois os visuais dessa cena da festa, para mim, é incrível, e começa logo, antes dessa parte que tu estavas a falar mesmo, final, começa logo quando eles estão a dançar. Eu acho super interessante. A câmera a rodopiar sem parar. Eles a dançarem os dois para um lado, a câmera a rodar à volta deles para o outro, e tu nessa cena, fica bué tempo, mas a câmera vai começando a ficar tipo mais rápido, quase como se fosse fora de controle, e está a deixar depois ao espectador essa ânsia. Estás a ver? De que alguma coisa está a correr demasiado bem, alguma coisa vai correr mal, mas tu não queres que corra mal, coitada da rapariga. E depois tens aquela cena que vai ficar para sempre na história do terror, porque tens uma miúda magrinha, franzina, tipo loirinha, ruiva, com os olhos tipo azuis bué, efusivos, não é? E de repente, ainda por cima ela está vestida com tons claros e de repente leva com um balde de sangue de porco ou whatever. E aquele contraste entre parece que vai tudo correr bem, tudo bonito, e de repente tens ali aqueles olhos dela, tipo, enormes, ela toda coberta de sangue, e depois o Brian De Palma o que é que faz? Pumba, split screens, assim, tal. Tipo, uma pessoa fica bué ansiosa a ver aquilo. É mesmo tipo, incrível. O final todo é basicamente a cena incrível. É que a partir da meia hora do filme, a partir do momento em que ele pede-lhe para ir ao bar de finalistas, já sabes que é que os outros estão a planear alguma coisa. A partir daí é um build-up enorme para o final. E tipo, isto é bué arriscado. É muito arriscado criar um build-up logo, nem sequer a meio do filme. Logo no início do filme estás a criar um build-up para o final e acertares completamente. Isto é uma confiança de um homem que obviamente devia estar sob também muito efeito de cocaína nos 70. Porque, nunca faltou confiança ao Brian De Palma. Sim, isso é verdade. Outra coisa que se pode dizer é o outro homem, tal e qual como Stephen King, não tem problema nenhum em dizer o que acha sobre ele mesmo. Mas este caso funciona tão bem por causa do final. Eu acho que o final é um daqueles que tipo, certifica este filme como, na minha opinião, claro, um clássico de terror. A cara dela, eu desde criança, desde que eu vi este filme, que nunca parei de pensar na frase They're all gonna laugh at you! They're all gonna laugh at you! Isso ficou-me na mente completamente, caraças. Mas não é só isso, é como estavas a mencionar, Sara, é que o filme criou logo empatia perante a Carrie logo no início. A Sissy Spacek é uma excelente atriz, acho que dá uma performance absolutamente incrível. Quando vês ela ter o período, e depois quando ela chega a casa e a mãe dela fica tipo, isso é o pecado. E ganda chapada que lhe dá, tipo, tal! E tipo, ficas com raiva e me dá assim, sou Pedro, tipo, como se tu nunca tivesses tido o período, já deves ter menopausa desde criança, caraças. Tipo, mete raiva, caraças, mete raiva por estar a ver uma miúda, coitada, a sofrer imenso. Sim, porque tu tens, ainda por cima é bué doloroso veres, porque a Carrie depois, a professora de ginástica, o que é, explica-lhe, e ela chega à casa e a coisa que ela diz à mãe é, porquê é que não me disseste? E bué coitadinha, não é? Bué coitadinha a Carrie, e mete bué pena, e aquela mãe, ouve, esse final, além de ser merecidíssimo, eu estava a torcer, ainda bem que morreram todos, pá, e mata a mãe e mata toda a gente, pá. Porra, filhos da mãe, olha, é isso para mim. É merecido, merecido. É uma fantasia de outsider também. Eu acho que é por isso que torna e primeiro, acho que o Brian De Palma é o homem perfeito
para adaptar Stephen King. Porque é um homem que não se importa de ir longe, tanto na violência como no campy. E nesse aspecto é muito interessante a forma, o facto de ser ele a agarrar no Carrie, mas é um daqueles filmes que tem muito mais coração do que a maioria dos filmes do Brian De Palma tem, porque lá está, é aquilo que eu estava a dizer há bocado, é difícil encontrares algo mais cheio de terror do que a adolescência e do que seres um outsider na escola secundária. E principalmente o final é quase a fantasia do outsider. É quase aquele que os outsiders gostavam nos seus mais negros sonhos, fazer aquilo e estar naquela posição de poder e de submissão para as pessoas que tornaram o teu crescimento tão difícil. Portanto, acho que o Carrie nesse aspecto é obviamente que é extremamente perturbador, mas há algo a dizer sobre a empatia com que trata estes outsiders, que é bonito e não é uma palavra que eu uso muitas vezes em filmes do Palmas. Uma coisa que estavas a mencionar um bocado, Sara, que concordo absolutamente, que é tipo, o ambiente de fantasia, é um ambiente muito de fantasia no filme, mas as personagens são realistas. Era isso mesmo que eu estava a dizer, é bué realista. Mesmo a mãe sendo um bocadinho, por exemplo, eu sei que existe muito a ideia que a mãe é exagerada, mas eu já conheci malta religiosa, a mãe não é exagerada. Mas a cena é essa, assim. Tipo, mesmo o ambiente fantasioso, as personagens continuam realistas e é isso que cria o passo para tu entrares no mundo. E o Carrie para mim é extraordinário. Eu tenho uma paixão por este filme e cada ano passa fico com uma paixão maior. Muito bem. Bem, visto que o nosso número 1 já foi revelado, sou eu. Do Rafael, que vai levar uma coça. Ficaste sem 3, Sara. Yes! Vá. Então, amigos, senhoras e senhores, portanto, minha adaptação preferida de Stephen King ao dia de hoje é Gerald's Game, do Mike Flanagan. Mike Flanagan fez um dos filmes mais underrated dos últimos anos e ninguém dá por isso. E é muito chato. Primeiro porque acho que em termos de adaptação é fantástico. Primeiro começa logo com uma coisa que eu gosto imenso, que é uma premissa simples, tal e qual como as de Stephen King costumam ser, mas absolutamente aterradoras. Estás a ter um jogo sexual, estás algemado à cama, olha, o gajo morreu. Da forma mais campy possível, que é ele tem um ataque cardíaco e fica ali, pronto, fica estarrecido no chão. Melhor ainda, é daqueles filmes em que tem a cameo do Bruce Greenwood, que é sempre assim. O Bruce Greenwood tem imensas destas personagens que estão lá tipo 5 minutos, porque ele é charmoso, e pronto, e depois é a Carla Gugino a fazer coisas extraordinárias. O Mike Flanagan, desde que fez Gerald's Game, teve um boost na carreira fantástico. Acho que Bly Manor e Haunting of Hill House, por muito coisas interessantes que tenham, passam um bocado ao lado, e Dr. Sleep seria sempre difícil, embora acho que tenha feito muitas coisas boas com ele. Mas Gerald's Game, para mim, funciona pela simplicidade da premissa, pelo assustador que é, com muito pouco. O Mike Flanagan trabalha ali muito limitado com algumas cenas de flashback que têm um bocado aqueles tons visuais esquisitos que o Mike Flanagan, quando digo esquisitos não é no bom sentido, que o Mike Flanagan costuma usar e que eu não gosto particularmente, mas salvo os visuais desses flashbacks, Gerald's Game são bué berrantes. Cria uma... Sim, às vezes são berrantes, mas é mais no sentido do tipo de iluminação que usam. Mas se tu fores a ver tipo, o tom de cor, é tudo incrivelmente morto. Menos em Gerald's Game. Gerald's Game, principalmente quanto mais para o fim vai, mais absurdo o visual vai ficando. E o Gerald's Game funciona porque deixa muito tenso, com praticamente nada a acontecer. Pequenas coisas, além disso, tem cenas que são quase de vomitar, de coisas muito simples, mas que em termos de dor e de gore corporal têm um efeito muito estranho. E para mim, muitas pessoas detestam o final do Gerald's Game. Pois, eu ia dizer, antes de falares do final, filho, deixa-me comentar. Não, mas eu não vou dizer do final em específico, eu só acho que este final tem de ser visto de uma forma que eu... Acho que a maioria das pessoas que vê isto não é que não seja óbvio, mas eu acho que funciona tão bem. Mas diz-me, Sara, diz-me. Guarda esse salva, frise nesse pensamento. Eu só queria dizer que é engraçado que Gerald's Game é conhecido como um dos piores trabalhos do Stephen King. E é engraçado que é considerado, como podem ver, estimados ouvintes, uma das melhores adaptações. E eu acho que funciona muito bem como character study. Carla... Gugino, epá, faz um
dos melhores papéis que eu já vi dela, na minha opinião. Mas, lá está, daí eu dizer para agarrares esse pensamento, porque o final é terrível. Não é, não. É O final terrível. É terrível. Portanto, genial. era isto que eu tinha a dizer sobre Gerald's Game. Podes continuar? João, queres falar do final de Gerald's Game? É assim, eu não tenho a mesma raiva que a Sarah tem pelo final e não tenho Ok, o mesmo já amor ouvi que tu que tens chega. pelo final. Eu estou Já ouvi que pelo chega. meio. Yeah. Primeiro, o final de Gerald's Game faz-te repensar todo o filme. Pronto, ponto prévio, fantástico, funciona muito bem nesse aspecto. Depois, dá-me uma coisa que eu adorei e que às vezes faz-me alguma falta no meio de todo aquele campiness que o Stephen King tem. É que muitos dos monstros são realmente humanos. E às vezes isso perde-se um bocado no Stephen King, porque no meio do sonho e da fantasia e do campy, às vezes fazem falta trabalhos como, por exemplo, o Carrie, que vai, embora vá muito longe no campiness, também é muito sobre os monstros são humanos. E a forma como o Gerald's Game leva-te para tu pensares que, ok, isto vai ter um twist sobrenatural, ou o que quer que seja, leva-te pela mão o filme todo, e depois no fim tira-te o tapete e torna tudo se calhar ainda mais creepy. Para mim fica mais creepy imaginar que aquilo foi tudo feito, agora lá está o spoiler, por uma pessoa. É muito desconfortável. E eu lembro-me de ver o filme, não sabia, obviamente o final na altura, entretanto já te falhei, mas entretanto na altura não sabia mesmo nada da adaptação do livro original, peço desculpa. A sensação que eu ali tive foi tudo aquilo que o Mike Flanagan fez de bem ali, é aquilo que lhe tem faltado desde essa altura, que é conseguir tornar as premissas que ele tem, que são sempre muito, muito interessantes, em coisas mais palpáveis e mais interessantes e mais fortes no final, porque eu acho que o final de Bly Manor é consistente, mas não é fantástico. Acho que o final de Hill House é muito mais fraco do que o início. É Acho que sim, Dr. Rafael, Sleep eu também gostava vai-se muito de falar de perdendo. outros realizadores. Não. Mas o Mike Flanagan aqui acho difícil que ele alguma vez vai fazer algo tão bom e tão mal visto, infelizmente, do que Gerald's Game. Incrível. Eu adoro este filme. Muito bem, opa, olha, se calhar vamos terminar por aqui, que eu estou aflita para ir fazer xixi, desculpem lá. Ficamos por aqui neste episódio, já sabem. Gostaram, meninos? Eu peço imensa desculpa se javardei, devo ter explicado coisas muito mal, mas tenho 16 horas em cima, portanto, lamento imenso. Não foi isso que eu perguntei se o próximo gostaram. será melhor. Lá está, não gostei muito, o próximo será melhor. Além disso, estive com 2 especialistas de Stephen King, eu sou um pouco abaixo de medíocre. Pronto, João, gostaste? Tiveste bem, Rafael. Tipo, diverti-me para caraças. Qualquer momento em que eu possa explicar a história do The Mangor, para mim é tipo, yes, all good. Ficamos satisfeitos. Então pronto, maltinha, olha, vamos ficar por aqui. Espero que tenham gostado. Obrigada àqueles que permaneceram e ouviram isto até ao fim. Sigam-nos nas redes sociais. No Instagram, no Facebook, no Twitter, no YouTube, em todo o lado e mais algum. Vejam o nosso site. E digam-nos nos comentários qual é a vossa adaptação preferida do Stephen King. Podem concordar connosco ou não, podem falar-nos de filmes que nem sequer mencionamos. Estejam à vontade para falar connosco, porque isto também é para vocês, como diz o nosso caro Rafael. Portanto, esqueci-me de alguma coisa? Patreon. O Patreon! Vamos ter uma versão estendida deste podcast no Patreon, portanto quem nos estiver a ouvir no Patreon, isto vai ser parvo. Se nos quiserem apoiar, ver conteúdos exclusivos ou terem early access a algumas coisas nossas, façam o obséquio, se faz favor. Muito obrigada a todos e até à próxima. Digam adeus, meninos. Adeus, pessoas. Bye!